Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite, depende da hora que você está nos ouvindo, mas hoje o assunto será muito sério. Então você que é empresário, é gestor, trabalha em engenharia de segurança do trabalho ou é um aficionado no assunto, então não nos perca nesse nosso encontro aqui da passagem de plantão. Tenho aqui a ilustre presença do nosso professor Claudeci Silva. E o Claudeci, ele tem aí uma bagagem extremamente importante que nós vamos aqui bater um papo, justamente para a gente desmistificar muitos assuntos que estão em voga neste momento, pensando na NR1. Então, o Claudeci, ele é o professor, né? Você vai falar um pouquinho sobre a sua trajetória para nós, e também técnico de segurança, técnico de seguro do INSS. A gente está com tanto segurança na cabeça que a gente já fala automaticamente. Claudeci, eu quero que você fique à vontade e nos fale um pouco da sua trajetória, para que a gente possa realmente trazer o nosso público para o que hoje a gente está discutindo muito, que é a questão da NR1, que não é a nova NR1, como estão muitos falando, né? Eu acho que a gente precisa desmistificar essa nova prerrogativa aí, esse paradigma que está virando um paradigma social, mas eu quero que você fique à vontade, conta um pouquinho sobre a sua trajetória aqui, para que o nosso público do Passagem de Plantão conheça melhor o Claudeci Silva, professor. Eu espero que minha passagem não seja só de plantão, né? Que eu fique por mais vezes, né? Melissa, muito obrigado pelo convite. É uma honra para mim, né? Fico muito feliz de poder trocarmos essas ideias aqui e falarmos com as pessoas, né? As pessoas que vão nos ouvir, que vão nos assistir em momentos variados. Eu espero que elas possam ter aí uma visão diferente do que a sociedade tem passado sobre essas alterações significativas. A minha especialidade, Melissa, é direito previdenciário. Então, é nela que eu navego com muita tranquilidade, porque eu gosto, tá? Há quem não goste, eu respeito muito. E não houve como eu me afastar do direito trabalhista e do direito, né, tributário. Por quê? Porque eles estão amarrados, né? Estão juntos. A minha ideia era falar, quando eu estudei previdenciário, era focar nos benefícios, afastamentos, aposentadorias, que é o foco da minha área. Mas não houve como eu deixar de lado um ponto capital, a proteção. Porque eu não sei se você, Melissa, já parou para pensar, eu espero que as pessoas que estão nos vendo também já tenham parado para pensar, que acontece o seguinte: a palavra previdência, né? Ela vem do latim, né? E ela tem como princípio a prevenção. Eu tenho que prevenir, e a gente não pratica isso. A previdência hoje, ela é tida como curativa. As pessoas só a buscam quando há um problema, né? Quando já chegou na ponta o problema, não é? O acidente, o agravo. Morre uma pessoa, vou atrás da pensão. Nasce uma criança, salário maternidade. Eu atinjo uma determinada idade, aposentadoria. Eu me afasto do meu trabalho, eu vou querer um auxílio-doença. Não é isso? Sim. Então, eu acho que nós precisávamos fazer um trabalho, de fato, né, de instrução para a sociedade, para que elas tivessem na mente que a prevenção é mais importante. Muito mais importante. E as alterações provocadas nessa NR1, que eu reluto em dizer nova NR1, como chama muita atenção, vende, dá marketing, é nova, etc. Mas houve uma alteração. E se você pegar o que estão chamando de nova NR1 e faça o seguinte, um teste, Melissa, eu faço um desafio. Pega a NR1 sem as alterações de 2024 e pegue a que alterou em 2025 e coloque ali para você ver o que mudou. Faz aquele acompanhamento. Você vai perceber, comparação. Você vai perceber que a palavra psicossocial aparece ali 5 ou 6 vezes e o resto, a estrutura já existe. Porque muitos pensam que vamos dizer que é uma evolução. Eu falo que hoje a NR1 é a Constituição, né? Ela é o guarda-chuva de todas as NRs, Sim. né? Ela é o comando principal hoje que as empresas precisam, né, ter essa consciência, Sim. né? Então a gente sai daquele documento, né, Claudeci, estático, que era lá o PPRA, Sim. e a gente vai para o GRO, que é algo muito mais dinâmico, mais vivo, né? Então eu falo até que o GRO, com a NR1 sendo robusta e trazendo
outros conceitos, que na verdade não são outros, são complementares, né? Me corrija se eu estiver errado. Correto. Antes a gente só olhava para riscos, né? Uhum. Pensando físicos, químicos, biológicos. Agora com a NR1 traçando esse novo panorama, né? A gente inclui também os riscos, o quê? Psicossociais e acidentes, porque a gente está olhando também para o acidente, correto? Corretíssimo. Então, a gente hoje tem um organismo vivo. Eu falo que as empresas precisam amadurecer essa ideia. Você concorda comigo, Claudeci? Que antes a gente tinha um instrumento de validação ambiental estático, com data de validade, e hoje, com a visão da NR1, a gente tem uma expansão disso, porque a empresa ela precisa estar o quê? Proativa em identificar os seus riscos, né? Identificar o seu inventário. Eu queria que você falasse um pouquinho, porque é uma questão que está sendo muito discutida e a gente vem acompanhando, caso vocês não saibam, existe a Climatize 360, que eu sou uma das fundadoras. A Climatize 360 é uma empresa, né? Ela nasceu com esse propósito de ser uma plataforma integrada, justamente para trazer e facilitar as organizações, as empresas, a olharem essa jornada, né? E tentar trazer o desempenho pensando na identificação do risco, no monitoramento, que a gente trabalha aí com indicadores, com dashboard de monitoramento, e também, principalmente, olhando o plano no final, né? Um plano de ação robusto e que implemente na prática, né? Então, como que você vê essa questão que as empresas estão aí? Faço ou não faço? O que impacta na previdência? Faço ou não faço o inventário de risco? Toda empresa precisa fazer, então hoje, pensar em diagnóstico de risco psicossocial, pensar na NR1 como um todo, né? Porque são os riscos ergonômicos cognitivos, que eu posso falar também. Todo mundo vai ter que fazer? Toda empresa vai ter que fazer? Vou pegar a sua fala em partes, porque ela foi muito importante. E a gente, como sociedade, precisa pensar alguns pontos da sua fala. Eu vou chegar até o todo mundo precisa ou todo mundo não precisa. Mas vamos antes. Você tocou num tema importantíssimo. Olha, eu trabalho com um documento estático e agora eu passo por uma evolução para um documento móvel. Um documento que ele vai se alterando de acordo com as alterações que a sociedade sofre. E essas alterações, elas não param. A Melissa de agora a pouco não é a Melissa desse momento. Algumas células já alteraram e a Melissa é outra. Então, a alteração é contínua. Se eu achasse que a Melissa era um quadro pintado ou uma fotografia, que era o que acontecia com os programas anteriores, eu cometia erros. Por isso que uma empresa passava ano com o mesmo processo e falava assim, olha, você já fez os seus programas? Já, há 15 anos. Ué, mas nada mudou? Sempre o mesmo, né? Nada não tinha mudou, Melissa. Quer dizer que as pessoas continuam exatamente a mesma, as técnicas a mesma, a ferramenta a mesma, treinamento zero, o mesmo equipamento? Não é possível, Melissa. Não é possível. E hoje a gente tem uma revolução tecnológica que nos impõe uma velocidade absurda de transformação. Sim. Então, este advento que nós estamos agora, de um PGR, de um GRO dinâmico, ele não é uma imposição legal ou uma imposição do Estado punitiva, não. Ele é uma adequação a uma sociedade que se modifica continuamente e nós enxergamos isso, mas não tratávamos dessa maneira. Aí você vai chegar naquele ponto. Algumas empresas tradicionais, porque as empresas que já veem isso como uma coisa natural, porque a transformação é natural, e elas estão fazendo as modificações. As empresas tradicionais e aquelas que infelizmente estão paradas no tempo, pelo menos neste ponto, porque assim, a empresa quer crescer, evoluir e se adequar às modificações da sociedade. Mas para a proteção do trabalhador, ela quer que fique estático e que seja um checklist simples, né? Que ela possa representar. E o que você faz? Meu checklist está pronto. Então, esse tipo de empresa vai ter problemas. Muito, né? Muitos problemas. E o impacto vem, né? Vem o impacto. E a gente está vendo, né? Porque a gente analisa muito o mercado, né, Claudeci? E a gente vê muita empresa hoje que está ainda receoso, estão ainda segurando muito, pensando só no prazo. A partir de 26 de maio de 2026 é que eu vou começar a pensar em implementar, né, NR1, porque eles acham que NR1 é só agora, a partir de agora, né? E a gente vê muito esse mercado sendo pouco educador, né?
para essa questão do que é de fato, né, a implementação da NR1, o que isso vai impactar lá na Previdência, né? E quando você que trabalha diretamente, é o terceiro fator de afastamento, são as doenças mentais, né? Então a gente sabe que isso é um problema que vem se agravando muito nos últimos anos, até pela inovação tecnológica, né? E tudo que a gente passou, né? Há alguns anos atrás, com o fator da pandemia também. Mas as empresas ainda estão reticentes. E como que vai ser visto isso lá na frente? Como que a Previdência vai enxergar a empresa que não abriu os olhos? A padaria que tem 100 funcionários, uma rede. A empresa que tem lá 10 funcionários CLT na base, vai ter que fazer? Vamos lá. Até porque você me perguntou no final, né, da sua exposição se todas iriam entrar ou não. Isso. Muito bem. A gente sabe que a NR1 é para as empresas que possuem empregados seletistas, Exato. os famosos CLTs. Certo. Né? Aí você me perguntaria, você concorda com isso? Eu diria para você, eu tenho que concordar porque é um acordo ético, é uma lei, e é um acordo ético por ser uma lei. E aí você continuaria me perguntando, e o que você acha disso? Eu acho que isso é um limitador. Porque o trabalhador não é só o seletista. Ótimo. O trabalhador é o contribuinte individual, aquele autônomo. O trabalhador é o MEI. O trabalhador também é o trabalhador avulso, né? O contribuinte avulso. O trabalhador é aquele, inclusive, que não está dentro da legalidade, né? Que ele não sabe, que ele não contribui, mas ele deixou de ser trabalhador por isso. Não. Eu só vou proteger se for CLT. Olha o que nós estamos dizendo para a sociedade. E a sociedade ainda assim está relutando em assumir, porque é um limite, é uma quantidade mínima. Veja só. Aí eu vou ampliar um cenário. Bom, então eu já sei que as empresas que possuem CLT são obrigadas. E não tem conversa. Não tem conversa. É regra. É regra, e se você discorda, pode rolar no chão e pedir para o seu deputado federal modificar, e é esse o caminho, tá? Sim. A gente não é contra. Vai ter Vamos multa. mudar, mas vai haver multa, vai haver autuações. E as multas, elas são em cascatas. Mais à frente no nosso bate-papo, eu quero mostrar um exemplo que eu tenho em mente para vocês verem assim. Eu vou criar uma situação e nós vamos mostrar os vários impactos, porque não é só multa trabalhista. Você vai ter multa trabalhista previdenciária. É isso que a gente tem que trazer à tona, Claudeci, né? Muitos empresários estão olhando só para o fator bolso. Mas e a saúde mental desse colaborador? E até a sustentabilidade do sistema previdenciário. Pois é. Né? Então, a gente também tem que olhar num todo. É uma sociedade, né, Claudeci? Então, a gente tem que entender que não tem como sair dessa nova. E você acha, não vou falar acho, é um caminho sem volta e que a gente pensa que também precisamos, como você colocou, o microempresário individual, o PJ, o estatutário, isso precisa ser agregado de uma forma única também, né? Eu espero que isso seja sem volta, que não haja nova prorrogação e que a gente, como sociedade, enfrente esse desafio. E para separar e fechar aquela minha fala, então a gente tem um grupo grande que são as empresas que possuem empregados. Elas são obrigadas, elas têm que ter o programa de gerenciamento de risco e ponto final, ok? Existem também as empresas, e a gente sabe disso, as microempresas, né? As EPPs e os MEIs, que para estes foram criada uma prerrogativa de fazer uma declaração de risco, beleza? Ok. Aí você me perguntaria, essa declaração de risco é suficiente? Para a lei, sim. E na prática? Não. Por que não? Melissa, você poderia me perguntar, olha, enquanto tudo corre bem, você não tem acidentes graves, você não tem afastamentos graves, você concorda que você tendo ali uma fiscalização, apareceu ali, você tem a declaração, tá ok? E quando você tem um acidente que gera óbito, ou um descompasso que não tem, e você só tem a declaração, aí vai vir um negócio mais complicado. Mas quem foi que fez essa declaração? Qual foi o profissional que fez? Com base no que você fez? Isso daí. Você tem... Aí eu só estou dizendo agora, fazendo a leitura, Melissa, da norma. O Ministério do Trabalho, que foi quem trouxe a portaria para autorizar essa declaração de risco. Muito bem. Ok. Só que ele deixou também a cargo e a responsabilidade do empregador, e ele é responsável lá no artigo 2º da CLT, você vê lá, de quem é o risco de toda atividade? É o dono do negócio. Sim. Ok?
Então, ele é o dono do negócio e ele fez uma declaração de risco. Ele disse que não havia risco. E não havia risco, por que houve acidente? É aí que vem a questão, né? Vamos lá, eu tenho que ter um nexo causal. Se eu estou declarando que eu não tenho risco, né? Eu vou lá no e-social, vamos dizer, o CLT, né? Sim. Vou lá na plataforma do e-social e registro o evento S 2240, me corrija. O 2240, ele vai apresentar os riscos para fins de aposentadoria Isso. especial. Você vai ter ali algumas informações importantes sobre o seu financiamento da aposentadoria especial. Você tem um evento também, que é o monitoramento do seu trabalhador, que é o S2220, que ele vai... O que ele faz com isso? Quando você contrata um trabalhador, não tem o ASO de contratação? Tem o ASO de então contratação. você tem ali uma informação. Você não tem um monitoramento regular, periódico, a depender do tipo de atividade. Então você tem esse evento que vai sendo ali construído dentro do e-social. Quando você demite, você também faz um ASO para demitir, você também tem esse evento. Então esses elementos sim estão no e-social. Quando há um descompasso e que gera um benefício previdenciário com espécie acidentária, que é a espécie B91, aí o INSS vai cruzar essa vai informação. Perguntar o seguinte: olha, eu tenho esses dados aqui do e-social, mas eu quero saber mais. Você tem aí um PGR? Você tem um PCMSO? E você implementou, porque o que a gente está vendo... não basta ter. Não basta ter o diagnóstico de risco psicossocial ou, de uma forma geral, só ter o PGR construído com todo o olhar ocupacional. Perfeito. De riscos ocupacionais. Você precisa ter o quê? O plano de ação. Plano de ação, perfeito. Senão ele fica lá na gaveta e não tem valor legal nenhum. E aí é aquela questão, né, que você acabou de colocar. Bate lá o acidente, o afastamento, e a empresa colocou que não tinha o risco. Pois é. E aí? E aí, como é que eu vou tratar? Porque isso pode também acontecer. Porque pode ser, de fato, um acidente, certo? Sim. Mas eu preciso de documentos que protejam a empresa de que, de fato, ela criou uma proteção para o trabalhador. Ela não só fez uma declaração e engavetou aquilo. Como você falou, como é que tem sido feito a continuidade daquele trabalho? Porque uma coisa é eu declarar que havia risco ou não num ano X, num mês X, num dia X. O que acontece após isso? Nós acabamos de falar sobre que o tempo não para. É um organismo vivo. Eu tenho lá 6 meses que eu identifiquei meu risco. Vamos lá. Acho que é legal até a gente esclarecer um pouquinho alguns conceitos, né? O que o PGR ele vai trazer quando a gente fala no inventário de risco? A empresa tem lá os seus perigos. Sim. O que é perigo? Né? É o fator que pode ser o agravo da doença, né, do colaborador, ou uma doença, ou algo que realmente vai impactar a vida dele. E o risco é o quê? A probabilidade e a severidade. Então, eu preciso entender qual é o quanto que aquilo ele está exposto, né, a probabilidade dessa exposição a esse perigo, e a severidade é o impacto, é a gravidade, né? Então, a empresa precisa estar muito clara. Ela não é que ela vai ser isenta de risco, não existe empresa a risco zero. É o que a gente gostaria. Mas a gente precisa ter o conhecimento deste inventário de risco muito claro e trabalhar para que isso não seja só uma identificação nula lá e coloca lá na gaveta, porque a gente tem uma série de implicâncias e impactos sociais e também da saúde do colaborador e ocupacional de uma forma geral. E a Previdência está vendo isso como? Boa. Eu vou pegar essa sua fala para trazer algo que as pessoas às vezes não prestam atenção, não sabem. E eu estou dizendo quem estuda no assunto, eu não estou falando leigo, eu não estou falando... E a culpa também é da sociedade que não estuda. Então, peguemos uma empresa que fez lá o seu PGR. Ok. Mas ela fez o PGR e parou. Acabou. Porque acho que é só isso, né? A gente está vendo isso, né? Está vendo isso. Aí o trabalhador daquela empresa sofre um acidente dentro daquela empresa. Então, caracteriza, segundo o artigo 19 a 21A da Lei 8.213, como acidente de trabalho. Tá? Muito bem. Vai para o INSS porque o afastamento é superior a 15 dias. Tem que ser superior a 15 dias. Se não é superior a 15 dias, não é INSS. É de responsabilidade ainda da empresa. Muito bem. Vamos supor que essa empresa não emita a CAT. Ela não tinha o PGR, não se atentou à CAT, não emitiu a CAT. O trabalhador foi ao INSS. Na avaliação do perito médico, ele verificou, conversando com o trabalhador, de que aquilo foi um acidente de trabalho. E ele vai e concede um benefício previdenciário B91, que é a espécie beneficiária que marca. Foi um acidente de trabalho.
Qual é o efeito disso para a empresa? Primeiro, tem os efeitos clássicos remuneratórios. A empresa é obrigada a continuar realizando o depósito do FGTS, enquanto durar aquele benefício. Durar. Muito bem. Não só isso. Como foi espécie B91, o INSS impõe, por força de norma, a estabilidade desse trabalhador quando ele voltar do benefício por 12 meses. Esta é a estabilidade previdenciária. Depois da reforma trabalhista de 2017, ainda houve um acréscimo, e que todas as empresas têm que prestar atenção. Perceba que além da estabilidade previdenciária, pode-se observar se houve convenção ou acordo coletivo, a partir de 2017, ampliando essa estabilidade. As empresas não consultam essas convenções e elas aplicam apenas as boas empresas, eu estou falando das boas, é que conhece Previdência, os 12. E se ela deixou de aplicar 2, 3, 4 meses além do previdenciário? Já cometeu um erro passivo trabalhista, percebe aí? Olha. Já está aumentando a conta. Mas não para aí. Esses são os cenários mais óbvios e práticos. Só que como é B91, a Procuradoria Federal do INSS diz o seguinte: todos os B91, o INSS tem que fazer uma investigação para ver se ali foi acidente ou negligência. E então, vai na empresa? Vai ter que fiscalizar a empresa. Então, a fiscalização vai ser quando bater lá na Previdência? B91 tem fiscalização. Tem fiscalização, não vai fugir disso. Não tem assim amostragem. Nada disso. São todos. Todo mundo. Aí vamos 100%. lá, 100%. A primeira análise da Previdência tem que partir dos eventos do E-Social, porque ela não precisa mandar alguém lá. Ela já tem ali os eventos. Concorda comigo? Concordo. Então, ela já consegue perceber ali alguma movimentação. Muito bem. Ela já vai perceber de imediato, pelo meu exemplo, que não tem o S2210, que é a CAT. A CAT. Opa, já é suficiente para eu ir à empresa, se assim determinar. E pode acionar o Ministério do Trabalho para poder fazer uma fiscalização. Agora, Melissa, quando ocorre uma fiscalização, tem que ser uma iniciativa não só daquele objeto. Você faz uma fiscalização do todo. Geral, você vai avaliar a empresa você já como tá um com todo. Fiscal lá, por que você vai desperdiçar o erário público para fazer uma chegar fiscalização? lá e olhar Não, só para aquele colaborador. Raio-X da empresa, concorda? Olha o risco que você colocou uma empresa que não faz aquilo que tem que ser feito. Se faz, maravilha, problema zero. Vai lá, tá aqui, tá tudo ok, eu cumpro o meu trabalho. Agora, vamos supor, e na nossa empresa hipotética, não tinha um PGR contínuo atualizado. O que vai acontecer? Ali começam as questões. Bom, se não havia um PGR, não havia um gerenciamento desse risco, isso não foi acidente. Isso foi negligência. Negligência. E negligência, artigo 120 da Lei 8.213. O INSS vai cobrar todos os valores que ele depreendeu para aquele benefício, com juros e correção monetária. E quem que vai pagar isso? A empresa. Aí fica um empregado perguntando pra gente, sabe, Melissa, falando assim, mas e o meu? Quem é que vai pagar? A empresa? Ela já não está querendo pagar. Fica tranquilo. O empregado não sofre a consequência disso. Isso acontece atrás das cortinas do teatro. É uma metáfora? Porque o INSS vai continuar pagando para aquele tranquilamente, cai no banco certinho. Não, o empregado não precisa ter medo disso. Não sofre consequência. Só que existem ações do Ministério do Trabalho, da Previdência, da Receita Federal, que vai cobrar as ações regressivas na empresa, que vai ter que devolver. Então não vai estar olhando para um colaborador, ele vai olhar o raio-x de todo. Não só fotografia, ele vai olhar todo o filme. Aí todo o filme. Aí eu posso observar, se eu sou fiscal, observar todas as irregularidades possíveis. Exemplo, posso dar um exemplo porque é público, foi amplamente divulgado. Boate Kiss. Sim. Rio Grande do Sul, teve aquele problema. Num primeiro momento, foi dito que aquilo era um acidente. Investigações provaram que aquilo foi negligência. O INSS abriu ação regressiva e ganhou, pode olhar, depois quem quiser consulta no site, a ação de regresso dos proprietários da Boate Kiss, devolvendo os benefícios que foram gerados daquela situação. Né? Então, esse é um processo, Melissa, que cada vez precisa ser mais discutido, já que algumas empresas, infelizmente, não digo todas, elas se preocupam mais quando onera financeiramente do que a proteção do trabalhador. Pense nisso. Olha quantos efeitos... E eu não disse todos. Sim. O que eu apontei foram os efeitos mais imediatos. Existe uma cadeia de outras multas que podem surgir. Que pode vir. Fala um pouquinho para nós, porque eu acho que é importante, porque assim, o empresário hoje ainda está muito reticente, muito cauteloso, achando que, não vai bater aqui na minha porta.
é bem a fala, não vai ter fiscal suficiente para vir fiscalizar, porque não está entendendo essa cadeia lógica, né? Eles acham, muitos empresários acham que vai bater na porta assim, aleatoriamente, vou fiscalizar a sua empresa. Então, vai ser muito difícil o Brasil inteiro passar por fiscalização. É que não entende que hoje é uma questão integrada, né? Existe toda uma rastreabilidade hoje, né? Existe, Melissa. É uma lógica hoje que existe com a tecnologia que permitiu, né? Você rastrear todos esses inputs, né? Afastamentos, né? Toda uma legislação aí por detrás de avaliar o ambiente, PGR, o GRO de uma forma geral. Então, as empresas precisam ter medo. Né, eu acho que elas, não digo medo, mas elas precisam ter respeito com a nova legislação. Concordo. Melissa, antes do advento do e-social, isso são dados da Receita Federal, as empresas eram fiscalizadas por amostragem em 3%, porque mensurava-se o seguinte, não era viável para o Estado mandar um fiscal para a padaria do senhor João. O custo operacional disso era muito grande. Chegar lá e não encontrar. Então, pegavam as grandes empresas e essas eram as grandes devedoras, os impactos maiores eram com elas. Com o advento do e-social, eu não preciso mais me preocupar só com as grandes empresas, porque eu tenho o advento de uma tecnologia, aperto um botão, ele faz a amostragem, ele traz para mim todos os riscos que podem ter acontecido. A fiscalização passou a ser 100%. Ok? Então, acho que vale a gente reforçar isso. Vale reforçar, porque a fiscalização, ela ficou ampliada. Então, a padaria do seu José vai ter que fazer, vai ter que implementar direitinho, né? O que pode dificultar, por exemplo, vai um fiscal lá? Não, às vezes não há necessidade, mas que ela vai estar exposta, que ela pode ter uma notificação dos órgãos competentes, não há dúvida. E ela pode responder as notificações via cartas, e essas notificações nem precisam de um fiscal indo lá, como era aquele tradicional. Ia um fiscal na tua empresa, você colocava ele num ambiente agradável, levava aquelas caixas cheias de mofo, ele ficava semanas analisando aqueles documentos. Isso acabou. E tem que ter hoje tecnologia ajudando isso, né? Então, hoje, todo o PGR, ele precisa ter, inclusive, evidência, assim, do que está sendo implementado, né? Eu acho que vale a gente reforçar isso, porque a gente está vendo muita, né? A mídia está muito forte com essa questão da NR1, né? Você vê profissionais que não têm nenhum conhecimento de base discutindo NR1 e colocando no mercado forms, né? Vendendo forms como se fosse a receita milagrosa, né? De você poder implementar uma NR1 robusta. É isso, né? Porque a gente está vendo aí cada coisa. Como a gente da Climatize 360, a gente trabalha aí com essa visão da melhoria contínua. Né? Então, a gente tem uma visão aí de que é um processo contínuo de melhoria, né? Não basta só diagnosticar, você tem que criar estratégias, né? Para que realmente a empresa tenha um desempenho melhor. E a gente está vendo aí um mercado aí muito simplista, vendendo forms, vendendo cursos de especialização sem ter conhecimento, assim, que você vai lá, faz 40 dias num curso e está tudo certo. Será que é isso? Muito bem. Essa sua mudança de chave para a educação, eu acho que é importante. Existe uma proposta de lei para que as pessoas que divulgam nessas redes sociais informações técnicas, que elas tenham capacitação para isso. Não pode ser o qualquer um. Esse é um ponto, essa lei precisa ser regulamentada, porque hoje qualquer um pega a internet, Humberto Eco disse isso com outras palavras, né? Deu asas aos ignorantes, aí virou esse problema todo. A gente sabe que existem pessoas capacitadas, técnicas, concorrendo com pessoas que são oportunistas, são pessoas que são do achismo, né? Elas colocam ali, elas acabam fazendo cursos que focam naquilo que agrada ao público. Infelizmente, para as pessoas que assistem às nossas informações, nem sempre vai agradar o que eu vou falar, mas não é porque nós não queremos agradar, é porque as coisas como elas são. Nelson Rodrigues dizia isso, a vida como ela é. Exato. Então, vamos lá. As empresas que, por exemplo, usam forms, as empresas que usam questionários padrões, baseado no quê? No aquele filósofo famoso do Ariano Suassuna, o Chicó. No quê? Não sei, só sei que foi assim. Só sei que foi assim. Eu fiz uma pesquisa de clima e tá tudo certo. Tá isso ótimo. que é NR1. Eu faço uma outra analogia.
Eu uso trem, já usei trem com mais frequência, não tem problema nenhum, e sempre aparece uma pessoa vendendo uma pomada. E a pomada, ela serve de calo a câncer. Você já viu isso? É uma loucura. Então, essas pessoas acham que um questionário, um forms, vai ser o suficiente. Não, não entendeu nada. É mais profundo do que Extremamente imagina. mais Você profundo. precisa ter uma visão, olhar indicadores, entender afastamento, entender o motivo, a saúde do colaborador de uma Boa. forma geral, né? O que está impactando no ambiente, né? É a Perfeito. jornada de trabalho excessiva. Vamos puxar a sardinha pro risco psicossocial. É a jornada excessiva de trabalho? É a liderança? Perfeito. É o assédio, né? Então, precisamos ter esse olhar, né? O que de fato vai mexer muito com as lideranças? Muitíssimo. Você acha que vai despertar necessidade? Teria, né? Eu espero que, mas eu acho que a gente sofre uma barreira, sabe, Melissa? O grande problema, na minha opinião, primeiro, eu vou tentar trazer aqui um histórico. Quando surgiu essa história da NR1, as alterações, dois fatores me chamaram a atenção. Primeiro, a expressão, o adjetivo nova. Não NR1 de quantos? Final da década de 70. 78, né? Então. E me chamou muita atenção. Outra coisa que me chamou muita atenção é que parece-me que agora, a partir de 2024, as pessoas começaram a adoecer por doenças psíquicas e começaram a aparecer as causas. E as causas me chamaram muita atenção. Eu perguntava e eu assistia e eu via assim, a principal causa do adoecimento psicológico das pessoas, não só no trabalho, mas no ambiente social, é uma causa muito clara, são os celulares. São os celulares, é a mídia, é o excesso disso. Aí eu falei assim, se são os celulares, a gente tem uma coisa para solucionar. Parem os celulares e resolvemos todos. Acabou. Aí eu falei, bom, eu não posso argumentar isso porque eu não vou conseguir. Aí eu fui tentar pesquisar. De onde veio a doença mental? E eu fiz uma pesquisa minha. Eu peguei o médico mais famoso do Ocidente, chama-se Hipócrates de Cós, o pai da medicina. Muito bem, você deve conhecer, já deve ter ouvido falar nessa criatura. Para quem não sabe, eu sou enfermeira. Era deixa, ela pediu para eu fazer isso com ela. Então vamos lá. Eu fui estudar Hipócrates de Cós e no meu estudo eu falei, será que ele tratou das doenças mentais? É óbvio que a descrição dele era outra. Era outra. Mas aparecia lá algo muito interessante, chamado melancolia. A melancolia era uma tristeza profunda, pronto, achei a amarra. E era legal porque Hipócrates de Cós, ele não só descreveu a melancolia, como ele criou um negócio muito bacana. Olha o que ele fez. Na época em que ele viveu, na Grécia Antiga, as pessoas diziam que a melancolia era por culpa dos deuses. Eram os deuses. E você sabia que não era só os deuses, eram as deusas. Porque Zeus era danadinho, né? Ficava com várias mulheres e tal. E aí ele ainda não gostava só das deusas, ele ia nas humanas. E aí as deusas prejudicavam as humanas e atentavam, né? E aí elas ficavam com doenças mentais. Olha só como que era. A gente acha que é de hoje essa situação. E aí ele falou, parem com isso. Hipócrates de Cós. Ele fala, tá lá, quem quiser pesquisar, pessoal, pode ir atrás, vocês vão ver. Não só eu que tô falando, não. Para com isso. A melancolia tem outras causas. E aí ele, olha que interessante, algumas das tratativas para amenizar ou até curar, a melancolia. Exercício físico. Faça exercício. Quando ele fala isso, quando você tiver com aquela situação, vamos serotonina, vamos liberar adrenalina. Uma outra coisa que Hipócrates de Cós diagnosticou e medicou, que eu gostei demais, porque eu sou fã da filosofia, mas os filósofos alguns são chatos, eu sei disso, chatos em alguns aspectos. Por exemplo, eu gosto muito de humor, e lá ele fala sobre isso. Tudo bem que a palavra humor, quando aparece na literatura de Hipócrates, tem uma outra informação. Mas vamos falar da graça. Ele falava assim, ó, um outro motivo que tira a pessoa da melancolia é quando ela está alegre, quando ela se diverte. Então a gente tem que praticar. Olha só as dicas para que as empresas possam aplicar situações. Mas será que é só colocar um sofazinho? Vamos falar, vamos pôr um ambiente bonitinho, um sofá, um cafezinho, uma máquina de café e colocar lá um aplicativo para a gente colocar as carinhas. Hoje eu estou feliz, hoje eu não estou feliz. Será que isso é o resultado? É isso que a gente precisa fazer? Se aplicarmos isso, Melissa, nós voltamos à sua provocação inicial.
O só Será que é colocar só um isso? sofazinho e só colocar as carinhas é o mesmo que só fazer o checklist. É o mesmo que só o questionário. É o mesmo princípio. O que a gente precisa deixar de lado, e a Melissa provoca nesse sentido, é que a gente descobre isso, a gente descobre estudando Hipócrates e fica bonito, né? Fala, Hipócrates de Cos falou que tem que ter Vamos uma eliminar. área. Aí eu vou lá, coloco um sofá, sempre iluminado e tal, e tá resolvido. O que você faz para sua empresa? Eu tenho um sofá lá. Teu sofá. Tá resolvido. É a mesma pergunta que você me fez. Só o sofá, Mas sem eu utilização. pago VR e Ainda VA. tem isso, Eu né? dou benefício, eu dou plano de saúde. É. E, eu tô ofertando um plano, comprei um benefício, e que nesse benefício dá para o colaborador 2 consultas de psicólogo por Olha que mês. legal, né? Isso é implementação da NR1. Pois é. É isso, Claudeci. Isso a pomada do trem. É isso. É a pomada do trem. Não, né? Não é. Por isso que é muito importante essa sua provocação. E a ironia, pessoal, quem não percebeu, por favor, a É Melissa ironia. tem tido nesse aspecto, porque algumas pessoas acham que estas ações isoladas, ilhas, são suficientes para dizer, estou protegido e eu estou fazendo aquilo que a norma pede. Leia a norma, não é isso que ele pede. É um processo integrado, Melissa. São várias ações que precisam ser feitas de forma integrada, não individuais, isoladas, estáticas, como você propôs. Não pode. Propôs não, falou, perdão. E é um movimento que tem que não só partir da alta direção, né? Ela tem que integrar a ponta, porque... mas eu fiz lá uma pesquisa, contratei um médico e fiz a pesquisa com as pessoas. É isso? Não. Esse é o cenário que a gente precisa quebrar. Vamos quebrar esse paradigma? Precisamos quebrar. Quem é o ator principal? Quem é que vai dar a resposta robusta do diagnóstico daquela empresa? Então vamos lá, ó. Eu vou fazer uma outra proposta aqui e a Melissa vai ajustar. Melissa, eu estudando sobre isso na parte previdenciária, que daqui a pouco eu vou falar que a parte previdenciária foi que, de certa forma, propiciou essas alterações na NR1, e eu vou mostrar os dados. Mas a provocação da Melissa, no ponto de vista, é só isso que eu preciso fazer? É só aquilo? Qual profissional que tem que ser envolvido? Na minha perspectiva, Melissa, o ideal é a múltipla ação dos mais variados setores. Eu tenho que ter a participação do empregado, eu tenho que ter a participação do departamento pessoal, eu tenho que ter a participação do RH, eu tenho que ter a participação do SST, eu tenho que ter a participação do jurídico, e esse SST, ele tem que ser com o médico do trabalho, o engenheiro do trabalho, o técnico de segurança, enfermeiro, assistente social, ergonomista, ou seja, o mais amplo possível. Mas isso é muito, eu não tenho dinheiro para pagar. Então, olha a oportunidade de constituição de consultorias mais efetivas, né? Como nós temos hoje medicina ocupacional, empresas de medicina, nós temos as boas e as ruins em tudo, viu, pessoal? Não adianta a pessoa falar, mas a minha medicina ocupacional é ruim. Eu sei, tem servidor do INSS que é ruim, eu sei, tem instituição que é ruim, tem empresa que é boa. Então, não estamos aqui para dizer o paradigma, mas a gente precisa lutar. Esses argumentos não me convencem, porque em todos os ambientes nós teremos bons e ruins. O nosso trabalho não é melhorar. Os ruins você já sabe, a gente não vai falar neles, você já tem que... Procura na internet depois, vamos falar dos bons. Vamos falar dos bons, né? Tem vários, vocês procurem aí. Não comprem um Forms. Exatamente. Então você já sabe. Então vamos falar das possibilidades positivas e vocês adaptem. As pessoas são mais criativas do que eu só dou algumas sugestões e elas criam. Então, se você não tem toda essa estrutura... Faça uma consultoria que tenha, pegue um profissional com seu amigo, contrata uma empresa que tem um assessoramento para isso e que construa um PGR robusto, né? Robusto. E que possa ser auditável. Uma questão que me fazem, fala assim, não existe ainda uma matriz de risco do psicossocial. Concordo, não existe. O Ministério do Trabalho ainda não fez. Nós temos as matrizes de risco dos outros riscos, mas do psicossocial não tem. E aí o que eu faço? Cruzo os braços? Não, o que eu fui atrás? Quais os países que já têm matriz de riscos? E eu descobri que o país que tem a matriz de risco mais antiga é a Austrália. Foi lá que eu comecei a pesquisar. Eles estão desde 2013. Então, eles já... E olha que interessante, a matriz de risco deles e o tratamento deles com os psicossociais, que é a NR deles, é uma NR
que foi independente. Não foi o Estado que impôs, mas foi tão boa que o Estado acolheu. Então, por que nós não façamos Por que não isso? façamos isso? Eu tenho, ó, o que me incomoda, Melissa, é que a gente só faz as coisas se a lei impõe para nós. Esse é o problema do brasileiro. Eu me incomodo. E o medo da multa. É sempre assim a pergunta: eu preciso mesmo implementar a NR1? Quanto será a Quanto isso vai multa? me custar, né? Quanto que isso vai me custar? Eu tenho 8.000 colaboradores. Quanto que custa a multa? Essa é a pergunta, Claudeci. Eu fiz um exemplo, eu não vou lembrar de cor, porque quando eu fiz pesquisando e eu inseri dados que não são previdenciários, então eu tive que fazer pesquisa. Eu criei, de forma fictícia, uma empresa com um capital anual de 10 milhões de reais, com 80 funcionários, e que ela não fazia os cumprimentos das NRs e não fazia absolutamente nada, e teve 3 afastamentos. E eu fiz isso em plano real, com valores aproximados mais de 2026 das multas. E aí eu fui lá primeiro, eu fiz aquelas multas, Melissas, que impactam direto na folha de pagamento, no departamento pessoal, que impacta nesses afastamentos. Certo. Depois eu fiz uma amostragem do custo que o afastamento daqueles 3 funcionários causavam na minha própria estrutura. Né? Substituição de pessoas, gastos com INSS, readequação. Então, eu fiz uma parada. Depois eu fui mais adiante. Ação regressiva, porque eu cometi erro. Eu não tinha o meu PGR na minha empresa correto, então eu cometi erro. Aí eu paguei multa por não emissão de CAT, que vai de um salário mínimo até o teto previdenciário por trabalhador, sendo multiplicado se reincidente. Paguei mais de 30 mil reais por não ter o LTCAT, a minha empresa não tinha LTCAT, e a norma diz que não tendo LTCAT são 30 mil reais, e aí eu fui aumentando. Ao final, com todas as ações, inclusive as possíveis discussões de danos morais e materiais na justiça, com 3 trabalhadores afastados da minha empresa fictícia de 80 funcionários, que tem um capital anual de 10 milhões, eu gastei mais de 1.200.000 reais com 3 funcionários. Com 3. Aplicando as tratativas das alterações da NR1, respondendo a tua pergunta, qual é o custo disso para uma empresa? Veja só, pode ser superior a 10% do capital anual. Do capital anual. E ainda o empregador está reticente em implementar a NR1. Exatamente. Não está entendendo a gravidade disso. Futuro, né? Porque como você disse, ele vai ter que ressarcir depois a previdência, se ele não tiver. Exatamente. Então ele está brincando, né? Perfeito. Então, e a responsabilidade tem que entender, o empresário precisa se responsabilizar pelos seus trabalhadores. Precisa. Eu acho que é muito além do que só cumprir legislação, como você foi muito claro, Claudeci. Eu preciso entender a responsabilidade como empresário do que eu estou trazendo para a vida daquela pessoa. Concordo. O impacto do trabalho na vida da pessoa. A gente, querendo ou não, a gente fica a maior parte do nosso tempo dentro da empresa. Perfeito. Então ela tem que ser um ambiente saudável, acolhedor, não um ambiente tóxico, né? Você concorda comigo? Absolutamente. E aí eu vou lá e promovo 2 consultas por mês como implementação do meu, tá da minha né? NR1, é isso? Será que eu estou sendo tão drástica em fazer esse né, pontuando isso que a gente está vendo no mercado, né, uma falta de clareza. E como que o INSS, será que o Ministério do Trabalho está vendo esse movimento, né, das empresas, muitas já se preocupando? Sim, algumas e empresas outras, sensacionais, lutando, aplicando. Como que o Ministério do Trabalho está enxergando isso? Então, né? vamos lá. Eu vou falar para vocês todos, como é que os impactos previdenciários chegaram, que foi uma das perguntas que a Melissa me fez, eu não esqueci. O professor tem essas coisas, né? Eu fico na cabeça, uma hora eu acabo lembrando. Eu também sou professora. Né? Então você sabe como é que a gente vai... Não, e a nossa cabeça ela é acelerada, né? Acelerada. Porque a gente vai querendo trazer o que é o certo. Né? Não dá pra gente trazer o mais ou menos, né? A gente tem que mostrar pro público que está assistindo Passagem de Plantão que a coisa é séria, não é só mais uma legislação qualquer. Não. E é uma legislação que já existe. Que eu fico assim muito feliz, porque assim, o cuidar do próximo, quando eu estou falando de NR1, eu estou cuidando da Melissa, eu estou cuidando de você, não estou cuidando do patrimônio, dos gastos, dos 10% da minha hipotética empresa, não. Eu não tenho como mensurar a vida da Melissa, não tenho. Então os meus esforços são nada perto da vida e o bem-estar da saúde da Melissa. Porque ela ainda significa muito para a empresa, mas ela significa muito mais para a família dela. E isto a gente precisa ter em mente, Melissa. A gente acaba... Por isso que eu traduzo a sigla SST
para a saúde e segurança do trabalhador. Porque quando eu coloco saúde e segurança do trabalho fica genérico. fica genérico, eu me distancio, não ser animado, então aí eu fico discutindo multa, eu fico discutindo lei. Agora, quando é trabalhador, aqueles que são sensíveis e que de fato são humanos, isso pega na gente, Pega né? bastante. Ah, pega na gente. Agora, voltando à questão. Os dados de 2012 até 2024 de afastamentos previdenciários, o Ministério Público do Trabalho e o INSS fizeram uma separação. Quantos desses afastamentos se referem a doenças especificamente do CIDS-F? CIDF. Tá? Que são as doenças... Burnout. Isso, são as doenças relacionadas às doenças mentais. Todas elas. Ótimo. Muito bem. Aí você vai perceber num gráfico que o Ministério Público do Trabalho traz que foi acontecendo um aumento. Ali tinha na casa dos 100 mil em 2012, aí vai crescendo, vem pandemia, papapá. Chegamos em 2024 no número de 470 mil afastamentos. Agora, preste atenção, Melissa. Eu estou dizendo 470 mil brasileiros que foram afastados por mais de 15 dias, passaram pelo crivo do INSS e o INSS concedeu. Quantos não passaram pelo INSS? Que nem se sabe. Quantos passaram o INSS por algum motivo, por não ter a documentação completa, por falha do trabalhador, por falha do médico assistente? Não interessa o motivo. Não concluiu favorável. Você já imaginou quantos isso pode chegar? Talvez o dobro. Talvez o dobro, talvez 3 vezes, eu não sei quanto. Aí, o negócio piora. Os dados de 2025 não estão consolidados, mas o canal G1 já divulgou, baseado nos números que ainda não foram divulgados, mas são oficiais. Esses 471 mil de 2024 pularam para 540 mil em 2025. Ou seja, só está crescendo progressão aritmética. E agora eu queria chamar a atenção de vocês para algo que ainda não chamou a atenção de quase ninguém, mas a minha atenção chamou muito. Eu extraí desses números quantos afastamentos foram por ludopatia. E aí nem todo mundo sabe o que é ludopatia. É a doença dos vícios nos jogos. E a gente sabe que existem muitas pessoas nas redes que patrocinam, que são patrocinados por essas empresas que vendem e que viciam pessoas. Não é só o consignado do trabalhador que está problema. Prestem atenção. O INSS tinha, antes de 2023, afastamentos por ludopatia no ano, casos entre 3 a 5 por ano. Em 2024, de 2023 para 2024, foram mais de 280. Aí você fala, mas é pouco. Quer dizer que nós vamos esperar chegar aos 500 mil para começar a agir? E eu estou dizendo só aquelas que foram configuradas, Melissa. Quantas pessoas não têm benefício no INSS porque nem são contribuintes? Exato. E são viciados. E estão perdendo questões financeiras. Estão adoecendo, enchendo os nossos hospitais. Aí você fala, mas não é um custo para o INSS. Pô, mas não sei se você sabe, o custo do SUS é custo da sociedade brasileira. Sim, sim. E se essa pessoa que não consegue emprego, ela não tem previdência, ela pode ter um benefício assistencial. É custo do Brasil. SUS é custo. E além disso, eu não estou falando de custo só, eu estou falando de pessoas que estão adoecendo e sendo viciadas por pessoas. Isso impacta no trabalho? Completamente. Muito, né? Completamente. Vai vir lá aquele profissional, muitas vezes, que está apático, desmotivado, porque ele está trazendo uma série de outros fatores. E a desatenção dele, Melissa? A desatenção dele num trabalho que exige atenção. E será que o empregador não precisa olhar para ele? É um risco para a empresa. Não, trabalha numa máquina e ele está lá pensando mas como no diz joguinho. Você, eu já tenho um ambiente colorido, eu já dei 2 consultas de psicólogo. E tá tudo certo. É este tipo de provocação que você precisa perceber. Quando a Melissa apontava para esses fatores, não é que nós devemos desprezar, é que esses fatores precisam ser integrados e não isolados. Essa é a crítica da Melissa. Precisa integrar na cultura da empresa. Ah, sem dúvida. Então, olhar para o colaborador, não só pensando em saúde mental, mas em todos os riscos possíveis que ele possa ter no ambiente de trabalho, isso tem que ser integralizado na cultura da empresa. Sim. Tem que fazer parte lá do DNA da empresa. Ela sendo pequenininha, ela sendo média, ela sendo grande, não importa. A gente precisa trazer essa consciência social. Se isso for feito, eu não vou ter medo de NRs. Pode atualizar quantas quiserem, porque se está na minha cultura, a proteção estará acima de qualquer norma. E aí as normas só vão corroborar com a minha atitude. E aí veja a vantagem. A reputação da minha empresa
pode ganhar com isso. É Porque lógico. uma empresa que não adoece, que não expõe o trabalhador a riscos psicossociais, ou físicos, ou biológicos, ou químicos, são as empresas que precisam usar isso na manchete delas. Poxa, Ela eu não tem que tem que colocar que ela é. porque E, hoje ela compete com a má empresa, impede igualdade, ela é prejudicada, porque a empresa ruim não investe, adoece e ganha porque vende mais do que a que investe pesado. e na verdade, né? Não adianta também só ter o selo de que eu sou uma empresa Não. que me preocupa com o colaborador, mas ele tá lá. Ele quer estar naquela empresa, porque é uma empresa renomada, muitas vezes, sim. tem a marca muito sedimentada. Tem um selo, né? Tem o selo. Mas será que ela é realmente uma empresa para o colaborador? Tudo aquilo? Porque a gente vê muito isso também, Claudeci. Eu venho do mundo corporativo e a gente olha o mercado, né? Não estou falando de uma empresa em específico. Mas a gente olha o mercado. Grandes empresas também que se colocam como as melhores, as maiores. Mas está olhando lá, quando você vê, tem um monte de Sabe colaborador como minha mãe chama isso? adoecendo, uma liderança tóxica, uma demissão silenciosa dali, um olhar estático para o colaborador daquele momento, só que ele entregou um monte lá no passado, mas não é visto, porque não é importante. Será que isso é uma empresa sadia? Mas ela tem lá os maiores selos no mercado, Então a gente precisa também desmistificar esse tipo de situação, você não acha, Eu acho que Claudeci? minha mãe chama essa empresa, né? Minha mãe é uma pessoa humilde, é analfabeta de fato, tal, mas ela chama essa empresa, eu usando a analogia dela, por fora, bela viola, por dentro, Pão pão bolorento. bolorento. E aí adoece o Adoece o colaborador colaborador. com metas rígidas, Sim. né? Jornadas exaustivas, uma liderança que não está preparada muitas vezes para aquela situação. Uhum. Então precisamos revisitar muitas coisas, né? O mercado Tem precisa. uma coisa que eu não posso deixar, eu não sei se a gente ainda vai tocar nesse assunto, por isso eu vou falar agora, Fala. tá? Que me incomoda demais. Eu tenho uma vergonha imensa do meu país com uma atitude que ele fez, foi obrigado a fazer por conta da lei. Eu tô falando isso, Melissa, porque nós estamos comentando aqui. Às vezes precisa vir uma lei para fazer aquilo que é o óbvio, não é? Olha o que me irrita. Eu sou de um país que teve que fazer uma lei para dizer que a mulher tem que ganhar igual ao homem. Eu me envergonho muito disso. Eu me envergonho. Agora eu tenho que fazer uma lei que tem que proteger o meu trabalhador dos riscos psicossociais. Eu me envergonho muito que eu tenho que fazer uma lei e todo mundo tem que falar, olha, adia porque eu não vou conseguir proteger. Quer dizer que você não estava protegendo? A Melissa chegou a falar, 78, essa lei já dizia para você proteger. Agora que você vai aprender a proteger, é esse o momento? Aí alguns diriam, antes tarde do que nunca. Concordo. Ótimo. Concordo. Então corra atrás do Então prejuízo. é a hora. Então não fique discutindo se vai adiar, se não vai adiar. Pelo amor de Deus, você perde tempo com isso em vez de trabalhar nos processos construtivos de proteção do trabalhador. É Mas isso que eu caro. quero. É caro contratar uma consultoria, um profissional especializado para fazer todo esse processo. É muito caro. Eu, empresa, não posso fazer isso. É um custo que não está no meu budget do ano. E aí, o que eu faço? Aí você espere pagar as multas que eu citei, dentre outras, e o acúmulo delas frequente, depois você quebra e fala que o Estado é cruel e que deixa você à mercê. Você não cuidou de um ser humano, deixou de cumprir riscos morais, porque existe o legal, que é ético. O que é ético é o que está na lei. Existe o moral, que é o que está aqui em você. Você tem que pensar, para pensar, eu não estou te julgando, você se julgue. Eu preciso de uma lei para fazer, eu sou ético. Agora, eu não preciso de lei para fazer, eu sou moral. Porque eu não preciso de lei para dizer que eu tenho que proteger o próximo. Que eu tenho que não assediar moralmente o meu próximo. E aí, Melissa, um outro problema que a discussão, que eu acho bom, que a NR1 trouxe, e aí eu chamo a atenção principalmente dos homens, nós homens. Preste bem atenção no que eu vou falar para nós homens. O assédio sexual, ele é muito grave e muitas vezes ele está normatizado e você e eu não percebemos que assediamos sexualmente as mulheres, porque isso é tradicional e eu não percebo, eu não enxergo. Pare para pensar todas as suas atitudes. E você, mulher, você também diante de uma cultura, não percebe que aquelas ações, elas são ações que não deveriam acontecer. E isso já faz parte da discussão da NR1. Olha que rico. Então agora a NR1, que eu chamo a atenção, trouxe isso para nós. Falemos do assédio sexual, assim como falemos do racismo, assim como falemos do o assédio moral, as metas abusivas. E aí eu chamo uma atenção também para você.
A metas abusivas tem que tomar cuidado. Não é toda meta que vai ser abusiva. A meta abusiva na minha empresa pode não ser na empresa da Melissa. Então, quando eu trato de forma individual e deixo de tratar os ambientes, porque essa é a grande questão, né, Melissa? A gente tem que colocar. A Bom questão lembrar, NR1 não é na pessoa, é no ambiente de trabalho. Né? Então, eu não estou avaliando a Melissa, o Claudeci, eu não estou avaliando... Que aí eu cometo aqueles erros do sofazinho colorido, né? Não, eu vou emitir um diagnóstico para o Claudeci. Sim. E aí eu tô olhando só para ele. E eu vou ter medo, como Claudeci, de responder, porque a minha empresa vai estar vendo que eu estou declarando que tem uma série de questões que estão impactando a minha vida. Sim. Então, a gente tem que desmistificar isso. Ele vai responder, tem que ser anônimo, né? A gente não pode, o gestor não pode saber, né, Claudeci, quem é aquele colaborador que está respondendo, porque eu não posso ter perseguição. Perfeito. É a maturidade da empresa. É isso aí. Né? E não é na pessoa. Então, vamos trazer aqui, é no ambiente. E vamos colocar um ambiente. Eu vou dar um exemplo para vocês, que é o exemplo que eu vivi. Fui eu na Bolsa de Valores de São Paulo assistir aquelas criaturas. O ambiente deles era a Bolsa de Valores. Eu fiquei 30 minutos ali, eu saí angustiado e eu fiquei assistindo de um vidro. Para aquele milhares de telas. Nossa, aquela coisa, um cara grita, é meu. Eu falei assim, eu já estava angustiado. Aquele ambiente não é para mim. Aí eu fui almoçar depois, logo em frente, né, tem o Seu Jorge, que é fazendo comercial de graça. Um restaurante fantástico lá. Aí comemos lá e aquelas pessoas que estavam gritando, eu identifiquei um que estava numa paz, mais paz do que eu. Ou seja, para aquela pessoa... É ótimo, é o ambiente dela. Por isso que cada um tem uma característica. Exatamente. Né? Aí se eu parto da premissa de que aquilo é uma meta abusiva, eu não tenho aquelas... Eu não posso massificar. Matou. Né? Por isso que a gente tem que customizar. Todo o processo de NR1, ele tem que ser customizado. Concordo. Eu não posso chegar e também massificar tudo, escalar somente, né? Eu preciso entender aquele ambiente, o que está impactando. Perfeito. Né? Será que aquela pessoa, será que aquele ambiente é o que para aquela pessoa está sendo realmente o indicado? Por isso que eu tenho que avaliar os riscos, né? Por isso que eu tenho que entender quais são as prevenções para que não aconteça, né, o dano, o agravo, né? Então, o empregador precisa olhar. Mas vamos falar uma coisa boa também. Eu tenho, para o empregador, ele vai ganhar alguma coisa se ele implementar tudo bonitinho? Vai reduzir alguma questão alguma questão? Eu sei que a gente não vai entrar em tributário, mas vai ter algum benefício? Vamos falar só também de coisa boa. Implementei toda a minha NR1, em todas as legislações, tudo bonitinho. Eu, como empresário, vou ganhar com isso? Além da gente pensar que não vou ter multa lá na frente. Mas, assim, além disso, vai ter alguma coisa de incentivo para ele? Veja que interessante, ó. A gente até como sociedade pode melhorar isso provocando as autoridades competentes. Mas vamos pegar as que existem hoje. Como a Melissa falou, nós temos um primeiro ganho. E o principal, o meu trabalhador está num ambiente que não é nocivo, que é saudável. Ponto. Já ganhamos aqui. Eu não vou pagar as multas em efeito cascata. Então, eu vou ter ali uma situação agradável. E tem uma situação que as pessoas às vezes não discutem corretamente, que eu sempre chamo atenção, que é o FAP. Por que é o FAP? O FAP foi criado justamente com esse propósito. Empresas que adoeciam estavam no mesmo patamar das doenças que investiam na prevenção. Então havia ali uma questão de equilíbrio, de desigualdade, tratamento que era igual para empresas diferentes. Então qual que era o princípio que deveria ter? O clássico aristotélico, tratar os desiguais de forma desigual para buscar a equidade, não é isso? Isso. Então, esse era o critério que o FAP trouxe. Então, as empresas que não adoecem os seus trabalhadores, que não fazem com que eles se afastem, que não gera B91, elas vão ter um FAP que pode ser melhorado. Menor. Bem menor do que o 1. E não vai aumentar, não vai dobrar, não vai ficar 3 vezes maior. Então, este é um ganho que as empresas precisam investir. Há empresas que não sabem nem o que é FAP, né? Que é esse fator acidentário previdenciário que faz com que você tenha um ganho na hora de você pagar, né? Todos os anos, no mês de setembro, sai a alíquota lá do FAP, você tem que analisar para poder contestar até novembro, e ali você pode ter ganhos econômicos significativos nesse processo. E algumas empresas oferecem, né,
importantes consultorias nesse propósito e ajudam, né, não só melhorar o caixa das empresas com pagamentos menores na folha de pagamento, que se impacta direto na folha de Muito. pagamento, né, como também na proteção do trabalhador. E aí é o contrário. O efeito cascata das multas do exemplo que eu dei faz o efeito cascata benéfico na proteção, no ambiente, no bem-estar, na atração, porque haverá pessoas que vão querer trabalhar nessa empresa, Sim. né? E isso é muito positivo. E a atração. E aí diminui o quê? Que a gente tem os indicadores, o turnover, né? Então a gente vai diminuir o absenteísmo. Ou até uma coisa que a gente não cuida tanto, mas existe, que é o presenteísmo, né? Exato. A pessoa tá ali, mas não tá, né? Então, eu preciso também pensar nisso, né, Melissa? Por que eu não tenho que pensar em tornar um ambiente agradável para aquela pessoa? Que as pessoas, elas queiram trabalhar na tua empresa. Briguem para trabalhar na sua empresa. Ô, Melissa, posso dar uma dica, assim? É lógico que isso não quer dizer que seja a solução, porque nada aqui é a solução, são dicas para vocês adaptarem. Hoje as empresas contratam vagas. Você vai passar na frente, vagas abertas, não é isso? Eu tenho que mudar esse cenário. O RH precisa me ajudar nisso, né? Sim. Eu preciso contratar pessoas para ambientes. Quando o RH descreve o ambiente, ou o SST descreve o ambiente, e eu apresento para um candidato a vaga o ambiente, ele vai dizer se ele se enquadra ou não ao ambiente. Hoje as pessoas têm vaga e elas são contratadas pela necessidade. E não por esse aspecto. Por adequação. Por adequação. Então, este é um processo que a gente precisa... Cultura. Que a gente precisa mudar. E precisa estar muito explícito quem é o profissional que eu quero naquela área, né? Para não ter aquela relação de que você me enganou, não era isso que eu pensava. Então tem que ser explícito para ambos, né? O empregador e o empregado, né? O candidato que está lá. Excelente, Claudeci. Olha, acho que nós tínhamos assunto aqui para mais horas. Eu quero até que você coloque, convide, né, o nosso público a também conhecê-lo como professor Claudeci, né? Então, faça seu convite, né, que você vai estar presente aí em pós-graduações, né? Ele, gente, tem uma agenda imensa. Para conseguir trazê-lo foi, olha, difícil. Então, faça seu convite, né? Porque eu acho que a gente tem ainda muito assunto futuro, mas a gente vai, infelizmente, ter que encerrar esse momento de passagem de plantão. Mas eu quero que você faça convite aí para o nosso público do Passagem de Plantão para encontrá-lo em outras plataformas, em outros meios. Então tá, Melissa, eu sou um péssimo divulgador do meu próprio portfólio, mas aqueles que quiserem seguir, né, eu tenho uma página no Instagram, né? Depois nós vamos colocar, Vamos colocar a página lá para vocês podem fazer, queiram, né, podem acessar. Também ministro cursos e deixo nessa página os cursos em MBAs, também faço os cursos individuais, assim... Em questões dos meus alunos, eu tenho um grupo de só alunos do professor Claudeci, eles mesmos que criaram, e eu divulgo cursos que são de pequenas extensões de horas, falando sobre esses temas. Também participo de palestra, né? De podcast. Veja só, estou aqui, que maravilha, uma delícia, né? Foi muito agradável. Então, aqueles que quiserem seguir, como a Melissa falou, ela até me provocou e eu não fiz, né? Eu fiz de propósito. Eu não me apresentei da maneira como ela gostaria, né? Eu digo sempre que eu estou professor, né? Eu estou professor de letras. Eu estou servidor do INSS, né? Eu estou palestrante e eu estou escritor também. Tenho escrito algumas matérias, tenho feito esse processo. Então, seria para mim uma honra aqueles que quisessem compartilhar comigo de algumas informações nas redes, né? Depois a Melissa vai colocar aqui com a passagem de plantão, mas já de antemão agradeço o convite, todos, tá? né? Foi um convite. E vocês continuem aqui, outras pessoas virão sendo convidadas, debates muito ricos e que a gente precisa ser provocado, né? Precisa. E provocado no bom sentido, né? A nossa passividade histórica tem que acabar. Então, essa história de ficarmos presos a normas que nos conduzem, chegou a hora de mudar. A gente vai conduzir pela nossa cultura a transformação das normas brasileiras. Eu não preciso de norma para proteger o meu próximo. E isso precisa ser muito forte num processo que a gente tem da enfermagem, como a Melissa faz aqui, que é um ganho. Quem nunca, né? Na época da pandemia ficou evidente os profissionais da saúde, o quão importante foram para toda a sociedade mundial. Então a gente não pode esquecer isso, e eu não esqueço jamais,
vai aqui meu obrigado a Melissa, simbolizando a todos os profissionais da saúde, não só pelo processo de pandemia, mas sempre que a gente precisa, porque não tem jeito, mais cedo ou mais tarde vamos precisar de um profissional da saúde. Excelente, eu agradeço muito a sua presença aqui, professor Claudeci, né, eu acho que abrilhantou muito o nosso conteúdo e só reforçou que a NR1 ela é cultural, ela precisa ser um ciclo de melhoria contínua para todas as empresas, das menores até as maiores. E eu também faço um convite, empresários, conheçam a Climatize 360. Nós estamos no mercado justamente para trazer essa visão estratégica e não somente aí uma pomada, como disse o nosso grande professor Claudeci aqui, tá? Então, muito obrigada a presença, espero encontrá-lo em outros momentos, com certeza, né? E fiquem com a passagem de plantão, gente. Estamos a cada dia trazendo novos temas que são extremamente importantes a todos. Obrigada.